Ao longo da história, surgiram muitas hipóteses filosóficas afirmando que o mundo em que vivemos é talvez apenas uma ilusão. A hipótese do cérebro numa cuba diz que somos cérebros vivendo em potes, o mito da caverna de Platão, o gênio maligno de Descartes e filmes como Matrix, um filme ambientado em um futuro distópico no qual os humanos são subjugados por uma realidade simulada. São versões dessa mesma ideia. Em outras palavras, seria possível que nossa vida e o mundo ao nosso redor não passem de um sonho? A hipótese da simulação estabelece que todo o universo observável, incluindo nós, é uma simulação de computador operada por seres tecnologicamente avançados para um propósito desconhecido. Suponhamos que todo o nosso universo, incluindo nossa própria existência e consciência cotidiana, foi projetado por algum ser avançado como uma espécie de simulação de computador. Por essa lógica, toda a humanidade e todo o nosso universo físico são apenas pontinhos de dados armazenados no disco rígido de um enorme supercomputador. Essa hipótese nos leva a considerar que a consciência desses criadores é muito mais avançada do que a consciência que eles realizaram para nós por simulação. Essencialmente, esses seres superiores seriam nossos deuses, pois realizaram todas as espécies vivas e extintas, controlam nosso planeta e todo o universo através de hardware, software avançado. Eles controlam todas as ações e experiências, incluindo memórias, sonhos e a essência da lógica e da racionalidade que cada um de nós experimenta através do ambiente simulado que todos nós, ignorantemente, chamamos de nosso universo. Inclusive, essa criatura avançada, ou criaturas, poderia acabar com nossos personagens, acabar com nossas vidas, de infinitas maneiras por capricho, tudo isso parecendo perfeitamente lógico e racional na simulação. Em 2003, Nick Bostrom, um filósofo da Universidade de Oxford, publicou um artigo chamado "Você está vivendo em uma simulação de computador". Bostrom sugeriu que um supercomputador altamente avançado, com uma massa semelhante a um planeta, conseguiria executar uma simulação numa escala do tamanho da humanidade. Bostrom afirmou que este computador conseguiria fazer 10 elevado a 42 cálculos por segundo e poderia simular toda a história da humanidade, incluindo todos os nossos pensamentos, sentimentos e memórias, usando menos de 1/1000º de seu poder de processamento por apenas um segundo. Pete Tervel, diretor do Centro de Computação Evolutiva e Design Automatizado do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, falou sobre a simulação digital. Neste momento, os supercomputadores mais rápidos da NASA estão a funcionar com o dobro da velocidade do cérebro humano, disse o cientista da NASA vice. Se você fizer um cálculo simples usando a lei de Moore, que afirma aproximadamente que a potência dos computadores dobra a cada 2 anos, você descobrirá que esses supercomputadores, dentro de uma década, terão a capacidade de calcular uma vida humana inteira de 80 anos, incluindo todos os pensamentos alguma vez concebidos durante aquela vida, no espaço de um mês. O argumento da simulação de Nick Bostrom sugere que podemos considerar a possibilidade de vivermos num universo simulado extremamente sofisticado. No resumo de seu artigo, ele explica que seu argumento sustenta que apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. 1. A espécie humana tem grande probabilidade de se extinguir antes de atingir o status pós-humano. 2. É extremamente improvável que qualquer civilização pós-humana realize um número significativo de simulações de sua história evolutiva, ou suas variações. 3. Quase certamente estamos vivendo numa simulação. Se uma dessas proposições for verdadeira, as demais serão obrigatoriamente falsas. Bostrom conclui que nós somos quase certamente personagens vivendo em uma simulação de computador. A hipótese da simulação é levada muito a sério hoje em dia. Existem numerosos cientistas que estudam e defendem a hipótese da simulação e a possibilidade de verificar experimentalmente o argumento de Bostrom. Cerca de 15 anos depois, o bilionário Elon Musk ecoou as ideias de Bostrom, afirmando que há 1 em 1 bilhão de chances que o mundo é baseado numa realidade. Para Musk, a possibilidade de que a humanidade seja algo real,
e não programada, é insignificante. Ao longo da história, surgiram muitos relatos e evidências que sugerem a presença de tecnologias avançadas e civilizações extraterrestres. Avistamentos de OVNIs pelo mundo, hieróglifos antigos com desenhos de discos voadores, e os Vimanas descritos na literatura hindu são exemplos que nos levam a imaginar que seres de outras civilizações possuem conhecimentos e capacidades muito além dos nossos. Essas evidências sugerem que tais civilizações poderiam ter desenvolvido tecnologias capazes de criar simulações de realidade, semelhantes à hipótese da simulação proposta por Nick Bostrom. Os Vimanas, por exemplo, são descritos em textos antigos da Índia como máquinas voadoras usadas por deuses e seres celestiais. Se considerarmos a possibilidade de que esses relatos são baseados em observações reais, podemos conjecturar que essas civilizações avançadas tinham um entendimento profundo da física e da engenharia, permitindo-lhes construir máquinas e dispositivos que para nós ainda parecem ficção científica. Esses relatos antigos podem ser interpretados como indicações de que já houve contato com seres que possuem tecnologias de simulação muito avançadas. Além disso, nossa própria vida cotidiana está imersa em cálculos matemáticos, desde a astrologia e a numerologia até a física e a engenharia. A matemática é a linguagem do universo, e seu uso em práticas esotéricas sugere uma conexão profunda entre o conhecimento humano e os princípios fundamentais que governam a realidade. Se civilizações avançadas compartilham essa compreensão, é plausível que tenham levado esse conhecimento a níveis muito além dos nossos, possivelmente criando simulações que operam de maneiras que nem sequer podemos conceber. Quando falamos de computadores e simulações, tendemos a imaginar dispositivos com chips eletrônicos e fios elétricos, baseados na tecnologia que conhecemos hoje. No entanto, é importante expandir nossa imaginação para considerar que essas civilizações avançadas poderiam utilizar formas de computação e tecnologia que são completamente diferentes das nossas. Elas poderiam manipular a realidade utilizando princípios físicos e matemáticos que ainda não compreendemos, empregando tecnologias baseadas em energias desconhecidas ou estruturas materiais que desafiam nossa atual compreensão científica. Se Deus existe e sua sabedoria é imensurável, essa simulação poderia ser totalmente comparada à ilusão de Maya. No hinduísmo, Maya é a força que nos impede de ver a verdade última e nos mantém presos à realidade material, que é apenas uma ilusão em comparação com a realidade espiritual suprema. Assim, a simulação em que vivemos poderia ser uma criação divina destinada a nos ensinar, testar e permitir nosso desenvolvimento espiritual. A simulação serviria como um ambiente controlado onde podemos aprender lições importantes e evoluir espiritualmente, alinhando-se com a ideia de que nossa percepção da realidade é uma ilusão que esconde a verdade última. A crença de que um ser onisciente pode interferir nas leis da natureza, mas permanecer oculto de nós por algum motivo, é um elemento comum das religiões monoteístas. Aqueles que acreditam nas hipóteses da simulação argumentam que chegaram às suas crenças através da razão. A hipótese da simulação tenta ser uma forma de pensar sobre o design inteligente sem se prender a dogmas religiosos, substituindo divindades por jogadores super avançados. Algumas versões dessas hipóteses assumem uma ideologia abertamente religiosa, propondo que estamos vivendo numa simulação de uma inteligência artificial benigna que salvará a consciência de todos numa segunda parte da simulação, uma crença na vida após a morte. A hipótese da simulação sugere que nossa percepção da realidade é ilusória. No entanto, enquanto a hipótese da simulação pressupõe a existência de seres tecnologicamente avançados que controlam a realidade, o conceito de Maya se refere a um engano metafísico inerente à nossa percepção. Maya não implica um controle consciente ou manipulação por entidades superiores, mas sim uma compreensão limitada da verdadeira natureza da existência. No cristianismo, a ideia de ilusão pode ser comparada ao conceito de pecado e engano, onde Satanás é visto como o grande enganador que desvia os seres humanos da verdade divina.
A teologia cristã enfatiza que a vida terrena é temporária e que a verdade e a vida eterna são encontradas em Deus. A hipótese da simulação, ao sugerir que vivemos em um mundo controlado por seres superiores, pode ser vista como uma distorção moderna dessa ideia, substituindo a figura divina por programadores ou seres avançados. Contudo, o cristianismo coloca a ênfase na salvação e na verdade eterna em Deus, enquanto a hipótese da simulação apresenta uma visão mais nihilista e sem esperança de uma verdade transcendente ou redenção. O Espiritismo ensina que a vida na Terra é um período de provas e expiações, uma escola para o desenvolvimento moral e espiritual das almas. A realidade material é vista como temporária e limitada, mas não como uma simulação controlada por entidades superiores. Em vez disso, o Espiritismo propõe que os espíritos encarnados passam por experiências necessárias para seu progresso espiritual. A ilusão, nesse contexto, é a percepção limitada da realidade enquanto encarnados, que é ampliada após a morte. A hipótese da simulação, ao sugerir que somos controlados por seres superiores, remove o aspecto de responsabilidade e propósito no desenvolvimento espiritual individual, essencial no Espiritismo. Existe um problema semântico no conceito de simulação hoje em dia deturpado e se confunde com o da criação divina. Enquanto a simulação apresenta características semelhantes ao objeto que se pretende representar, a criação divina não segue essa norma. A simulação é aquela que reproduz uma realidade e generaliza os seus propósitos para que ela se assemelhe ao objeto original, sendo que a criação divina se diferencia pelo fato de que não segue essa lógica de generalização. A hipótese da simulação aponta para a criação de uma nova religião, apresentando-se como um real aperfeiçoamento da teologia contida nas religiões dogmáticas. As implicações religiosas dessas ideias indicam que a hipótese da simulação se tornará, num futuro próximo, uma nova religião, talvez sem cerimônias e apetrechos. Alguns pensadores acreditam que, assim como a teologia, a hipótese da simulação também não é testável. Um ser que controla tudo o que experimentamos, seja dentro de nossa consciência ou fora do universo empírico, impossibilita-nos de examiná-lo porque estamos sujeitos às regras por ele criadas. Regras essas que provavelmente servem para esconder sua existência. Nossa própria razão e insistência na lógica fariam parte da simulação. Em outras palavras, a hipótese da simulação é uma suposição nihilista, não testável e baseada em conjecturas, semelhante a uma posição religiosa dogmática e que para pessoas psicologicamente instáveis. Acreditar que a hipótese da simulação está correta pode ser uma crença perigosa porque há muitos relatos de pessoas acreditando loucamente que vivemos numa simulação, com consequências trágicas. Em 2018, o filósofo Preston Greene sugeriu que talvez seja melhor não descobrir se estamos vivendo numa simulação, pois esse conhecimento poderia consolidar a simulação. Mas enquanto a hipótese da simulação pode levar ao niilismo e à desesperança, as tradições religiosas que abordam a ilusão oferecem caminhos de redenção e entendimento. O hinduísmo, através da superação de Maya, ensina a alcançar a unidade com Brahma. O cristianismo oferece a salvação e a vida eterna através de Jesus Cristo, superando o engano do pecado. O Espiritismo propõe o progresso espiritual contínuo e a evolução das almas. Esses sistemas fornecem uma base moral e espiritual que a hipótese da simulação, com sua natureza nihilista e não testável, não oferece. Embora possam existir razões para acreditar que vivemos numa realidade não simulada, a hipótese da simulação desperta a curiosidade. A navalha de Ockham nos diz que a melhor teoria é aquela que tem menos suposições. A hipótese da simulação é complicada, então é apenas uma especulação filosófica, uma hipótese não testável, até agora, não científica. As tradições espirituais e religiosas oferecem uma perspectiva mais rica e fundamentada sobre a natureza da realidade e a ilusão. Enquanto a hipótese da simulação propõe uma visão tecnológica e nihilista. Essas tradições proporcionam uma base ética e espiritual que promove a esperança e evolução,
contrastando com a desesperança inerente à hipótese da simulação. Em uma era dominada pela tecnologia, comparar conceitos antigos com termos modernos pode ser uma maneira eficaz de ilustrar ideias complexas. Por exemplo, a noção de uma matrix pode ajudar a explicar o conceito de Maia de maneira que ressoe com as pessoas familiarizadas com a cultura digital. De qualquer forma, o que precisa ser um consenso para toda a humanidade, inclusive os nihilistas, é a prática de uma vida ética baseada em princípios humanistas, como a compaixão, a justiça e a igualdade, que pode ser uma forma de iluminação moral. Viver de acordo com valores elevados e contribuir para o bem comum é uma fonte de profunda satisfação e sentido. Conclusão. Ao final desta análise, é evidente que a hipótese da simulação e as tradições espirituais e religiosas abordam a questão da ilusão e da realidade de formas distintas. A ideia de que vivemos em uma simulação não é apenas uma curiosidade científica, ela nos convida a reconsiderar a natureza da realidade e o propósito da existência. No entanto, ao abordarmos essa hipótese, é crucial também questionar e desafiar as filosofias nihilistas e materialistas que frequentemente acompanham essas discussões. Nihilismo e materialismo, com suas visões de um universo sem propósito e de uma existência reduzida a meros átomos e moléculas, falham em capturar a complexidade e a beleza intrínseca da criação. Como poderia um universo tão intrincado, onde cada detalhe parece estar harmoniosamente interligado, ter surgido do nada? A ideia de uma criação inteligente aponta para uma inteligência maior, uma força consciente que permeia tudo. É difícil conceber que a ordem e a complexidade que observamos no universo tenham surgido do puro caos. A estrutura dos átomos, a precisão das leis físicas, a harmonia dos ecossistemas e a intrincada teia de vida na Terra são evidências de uma ordem subjacente. Essas características sugerem um design intencional, algo que ultrapassa as capacidades do acaso. Apenas uma inteligência superior poderia conceber um universo tão complexo e ordenado. As tradições espirituais ao redor do mundo têm longamente argumentado que há mais na vida do que o que nossos sentidos físicos podem perceber. Elas falam de uma realidade mais profunda, uma dimensão espiritual onde a consciência é fundamental e eterna. Essa perspectiva nos convida a reconsiderar nossas crenças e a abraçar a possibilidade de uma realidade mais rica e significativa, onde a espiritualidade nos provoca a elevar nossa consciência.